É bom a gente estar presente aqui num dia importante, né? Num dia energeticamente importante. Ele traz uma força energética, né? Então, a palavra no hemisfério norte, hoje é a entrada do equinócio da primavera. E no hemisfério sul, onde nós estamos vivendo, é a entrada do equinócio do outono, né? O que significa o equinócio, né? Equinócio, na visão ocidental, a palavra vem do latim, né? E significa noites iguais. Equi de igual e nócio relacionado à noite. Então, está falando de equilíbrio, né? Entre no dia, no nosso dia ocidental, temos 24 horas. Ele está falando que o equinócio de outono, propriamente dito, ele tem um equilíbrio entre 12 horas de dia de luz e 12 horas de noite, né? Então, ele está falando para a gente de um momento muito propício, né? Se nós formos levar essa ideia do que é o equinócio ocidental para a visão oriental, ele está falando do próprio equilíbrio, das forças, das energias yin e yang. Então, há um equilíbrio entre o yang, associado à luz, né? Ao sol, e o yin, associado à lua, né? À noite. A gente não pode perder de vista, a gente sempre fala isso aqui, né, nas nossas conversas, né? Que há um brilho na lua, né? Há um brilho na noite, né? Então, esse antagonismo que às vezes se coloca, ele não pode ser visto dessa maneira, ele reduz, né? Então, nós temos que trabalhar com esse conceito. Há luminosidade na Lua, né? Há um brilho da Lua, e os textos clássicos taoístas falam sobre isso, né? E há o brilho do Sol, né? Então, são as duas forças mais ancestrais, né? Primeiras, né, da humanidade, tanto no Ocidente quanto no Oriente, né? Em todas as culturas a gente vai encontrar celebrações, né, nesse período do ano, sobre a chegada do equinócio, né? Então, o pensamento, vários mestres, várias escolas e linhagens comemoram a chegada, né, da primavera, porque a primavera é o florescer, né? Mais do que a chegada do outono, né? Mas nas culturas, na tradição chinesa, antigamente, você encontrava ritos, né? Onde os imperadores, né? Eles promoviam grandes rituais nessa passagem, né? Da primavera e na passagem do outono, né? Então, eles se afastavam das suas cidades, procuravam as montanhas, né? E a gente sabe todo o simbolismo que tem a montanha, né, Maria? É o momento mais próximo, né, do céu, né, da energia do céu, onde a Terra está mais próxima ao céu, né? Isso aí, né? Então, tem todo um conceito, né? E a montanha, ela tem uma importância muito grande na cultura chinesa, né? E aí era ali que eles realizavam os grandes rituais, com músicas, com festas, né? Com a lei do trovão, né? Que também fala de você pedir às divindades, pedir aos ancestrais que trouxessem proteção, né? Na primavera, que significa aí o caminho, né, do florescer, né? E também no outono, que era o caminho da introspecção. Então, eles se protegiam em ambos os momentos, né? Em ambos os ciclos, né? Em ambos os pontos estratégicos de virada dos ciclos, né? Isso é muito que não importante. É o auge, né? Quer dizer, é exatamente aí o ponto de inflexão, né? Porque o auge mesmo é um momento de você não empreender nada novo, né? O auge é o momento de você aguardar a transformação, né? O auge é o próprio sol, né? É o próprio verão, que é a ascensão, e o recolhimento total aqui, que é o inverno, a água, né? Então, entre esses momentos, né, que falam do eixo, esse eixo, né, que liga o céu à terra, o homem tomava as suas decisões, né, para que quando chegasse no auge, né, ele tivesse benefícios, né?
Então, a primavera está muito associada à imagem da primavera à expansão, né? Constância e benefício, são os hexagramas do I Ching que falam sobre esse movimento da primavera, né? E aqui a gente vai ter o recolhimento, né? Natural do outono, que está indo em direção à água, ao inverno, né? Então, é lógico que uma cultura, né, tão ligada à terra, né, como a gente já viu aqui nos nossos encontros anteriores, né, ela ia ter essa preocupação, né? Então, subir a montanha, né, para pedir proteção aos deuses para o que está acontecendo na Terra. Então, mais uma vez, a gente tem um exemplo dessa ligação, dessa conexão, né, que você vai encontrar muito presente, até na própria linguagem dos textos clássicos. No Xing se fala sobre sagrados também, né? A gente vai ter essa linguagem. Então, o equinócio, né, ele é importante em todas as tradições, né? Esse é um momento de celebração, né? Marca o início também do ano astrológico ocidental, né? Se é que eu posso dizer assim, porque são várias astrologias também, né? Mas é um período de, digamos, de comemoração, de celebração, né? As características do outono, né? Elas são muito interessantes, né? E também da gente falar um pouco sobre elas, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta aqui, né? Como é que a gente, né, pode se ajustar a esse ciclo macrocósmico que está se iniciando, né? Então, o que é que você pode trazer para a gente, né, dessa sabedoria taoísta, né, do ponto de vista da saúde, né, do corpo, da mente e essa própria energia, né? Como que a gente se conecta a essa energia macrocósmica, né? Esse momento, como a gente já começou aí na abertura do nosso encontro de hoje, né? A gente está falando de um momento de introspecção, né? Um momento em que você vai... um momento de recolhimento, tá? Então, esse recolhimento, ele vai falar a própria estrutura do outono, né? Ele fala de recolher, né? de introspecção. Então, ele vai trabalhar com determinadas emoções, né? Com sentimentos que podem falar de uma certa tristeza, né? De uma certa... tudo que leva a essa imagem do recolhimento, né? Então, desculpa, uma certa angústia, né? Isso marca a característica do outono. Nesse momento do outono, é muito interessante, porque a gente toma contato também com a energia do elemento metal, né? Ele vai estar em evidência nesse momento. O metal fala da respiração, ele está associado na medicina chinesa, e muitos dos que estão aqui sabem bem disso, a um órgão e uma víscera, como a gente chama, né? Então, o pulmão, né, como órgão, e o intestino grosso como víscera. Então, nesse período, né, a gente tem extrema atenção a esses dois, ao nosso organismo como um todo, né? Então, é um momento muito interessante, importante, para quem também faz as práticas respiratórias, né? Porque você vai trabalhar com esse aspecto do movimento do corpo e no movimento respiratório, integrando, né, a ideia da energia, né, ao espírito e ao corpo, né? Então, é importante a gente não perder de vista, né, essa integração. Então, é o momento que você pode aproveitar, né, para trabalhar os aspectos respiratórios, né, essa conexão, tá? Isso é importante. Como é que você vai se conduzir nesse período, que é um período de recolhimento? Né? Então, como é que você pode aproveitar essas energias, né, para poder justamente
calibrar, né, seus projetos, né? Como é que você vai fluir nos que já estão em andamento, se é um bom momento para começar alguma coisa nova, como é que você pode trazer a sabedoria, né? Olha, se a gente for olhar no aspecto da energia, né? A gente está falando de algo que teve um princípio, né, na primavera, que teve um desenvolvimento no verão e que agora está numa fase de recolhimento. Você pode aproveitar bem o outono se você tiver cumprido esse ciclo, né? É igual a gente falou tanto aqui das virtudes do I Ching, né? Do princípio da abertura, da harmonia, né? E da retidão. Da mesma forma, os ciclos, né? Que estão relacionados a essa estação, né? As estações, mas também são ciclos que estão associados à nossa vida. Então, é claro, o que diz o taoísmo, o que diz lá, o I Ching principalmente? Você precisa aprender a saber, a viver de acordo com cada estação, né? Então, se você no outono se comporta como se estivesse vivendo o verão, vai gastar mais energia. Com certeza. Olha aí, o desgaste, né? Então, como é que você vai se colocar diante de uma situação do outono, né? Com os mesmos princípios, com os mesmos cuidados, né? Com mais proteção de si próprio, uma proteção do corpo, a proteção das relações, uma proteção, né, do seu espírito, né? Isso é muito importante, né? Principalmente por conta do momento que estamos vivendo, né? Então, ser zeloso consigo próprio, ser cuidadoso consigo próprio, ser comprometido consigo próprio, isso serve para sempre, né? Para todos os ciclos da sua vida. Mas eu acho que nesse momento que se inicia, nessa estação, nesse ciclo, talvez essa seja uma dica, né? Importante, né? A gente aprende, né, com todos esses ciclos que nós vamos vivendo, né? Eu acho que a grande palavra aí é saber como você vai agir, né? E agir, aí a gente pode pensar na virtude do metal, né? O que é virtude, né? Uma palavra tão falada, né, no taoísmo, caminho virtude, né, Tao Te, né? É o título de um livro tão importante para o taoísta, né? Te é a maneira de você se comportar na vida, né? É a vida que você faz, é a vida que você trilha, é o que você constrói, né? Então, o Te é seguir o caminho do Tao. Parece muito lógico isso, né, Maria? Mas você precisa agir, né? E ter um equilíbrio nas suas ações. Então, a gente, quando estuda, né, a parte filosófica do taoísmo, a gente fala a virtude do metal é a justiça. Ponto. Tá, isso é enunciado. Mas o que significa isso na realidade, né? Ora, a justiça é saber o que falar, saber como agir, né? Então, para você ter a virtude do metal, que é a justiça, você precisa ter um princípio, ser fiel ao seu princípio, né? Você precisa fazer com que esse princípio cresça, né? Ele tem uma possibilidade de expansão, que é a própria abertura. E você precisa fazer com que esse princípio, ele além dessa abertura, ele possa fluir na sua vida, né? Então, se harmonizar consigo mesmo. Então, esse é um período bom para você exercitar o que você plantou lá na primavera. Ou não plantou. Não é? Então, quando você fala assim, me dá a percepção de que o outono, então, ele é um momento de dar continuidade mais do que começar algo novo, né? Sim, sim. Continuidade, um desenvolvimento com uma certa justiça, um equilíbrio, né? Uma medida, né? E com esse autocuidado, né, que você está falando da respiração, né? E aí eu tenho uma pergunta, porque você falou da víscera, né?
se tem algum tipo de coisa que a gente possa também fazer dentro desse cuidado do corpo também para poder favorecer, né, o sistema da víscera. Bom, eu não vou falar basicamente sobre isso, mas eu digo a você, assim como um conselho, se as pessoas puderem se aproximar, né, já que a gente está falando do pensamento chinês, da acupuntura, né, Uhum. por exemplo, bom, é o momento de você começar um tratamento, né, talvez ligado à parte pulmonar, à parte do intestino. É claro que esse tratamento ele ocorre durante o ano inteiro, mas, né, você pode também, né, possivelmente ter mais, vamos lá, sintomas e né, sensações ligadas a essas áreas. Eu acho que é bom a gente estar falando aqui, né, e eu acho que muitos aqui são acupunturistas ou conhecem bons acupunturistas, né, pessoas em quem podem confiar, né, para também receberem essa ajuda, né, é muito importante, tá? Então, o que a gente deve procurar nesse momento, né? É um momento de recolhimento, mas não é um momento de abandono, né, Marie? É de restauração, né? Isso, e é um momento de cuidado, né? Um momento de cuidar de si próprio, né? Então, eu acho que é uma boa prática energética, né? Uma qualidade de sono, tudo que lá no texto clássico da medicina chinesa vem nos dizendo, né? É nesse sentido. Então, respeitar os ciclos, né? Eu acho que é um conceito muito importante também, que a gente está trazendo aqui hoje para o nosso bate-papo, né? A gente estuda tanto o Xing fala tanto dos ciclos, né? Boa fortuna, infortúnio, humilhação, arrependimento, nenhuma culpa, são ciclos, né? E as próprias virtudes estão associadas a ciclos também, né? Então, hoje a gente está iniciando um novo ciclo, né? Um novo ciclo energético, né? Uma nova abertura, né? Muito interessante. Por exemplo, assim, dentro do I Ching, né? Se a gente quisesse ler um pouco, né, dentro da filosofia do I Ching, algum tipo de aconselhamento para compreender, né, como é que o nosso microcosmo, né, nosso corpo, nossa mente, nossos empreendimentos pode estar em maior harmonia, né, com esse momento, né, de transição. Olha, existem vários momentos, várias passagens, né? E a grande sabedoria é você conseguir percebê-las, né? Então, vários momentos no Xing em que se fala, né, que o outono vai estar presente, porque o Xing trabalha com esses ciclos, trabalha com a própria mutação. Tem um conceito, tem uma linha no hexagrama Terra que me chamou muito a atenção sobre esse processo, onde é tão importante, né, a passagem do outono para a primavera, associado à própria transformação do homem e à própria maneira dele lidar com a terra e com a vida, né? Porque a terra ela é onde ele vai se transformar, efetivamente. A gente sabe disso, né? Então, tem uma passagem que é muito interessante que ele fala, ele fala do saco amarrado, nenhuma culpa, nenhum elogio. Eu não vou entrar no mérito da linha aqui, eu só queria falar a respeito. Quando o saco está aberto, é o momento do plantio. É o momento é o momento que você tem a semente. Você vai depositar essa semente aonde? Na terra, né? E essa semente na terra, ela vai, com a vitalidade da água, né? Ela vai prosperar, ela vai avançar. Ela precisa do sol, da abertura, né? Para que ela alcance, né? Tenha um crescimento, floresça, né? E o momento do outono, quando se inicia o outono, é que começa a colheita. Então, você está falando do hexagrama receptivo, né? E Isso. aí você vai etapa por etapa, da primeira até a quarta linha, que é essa linha que começa a manifestação, né? Que aí seria essa linha que corresponderia a esse momento do outono, é isso? Isso aí. Então, se você quiser entender o hexagrama como etapas, né? E eles são etapas, nós já falamos, desculpa, o hexagrama, as linhas são etapas dentro do hexagrama, dentro do contexto do hexagrama, né? Você também tem essa interpretação.
Tem várias possibilidades. Então, se você sabe que naquele momento que ele está falando saco amarrado, ele já passou até do outono, na verdade, né? Então, o outono é aquele momento em que você começa a fechar o saco, melhor dizendo. Se você quiser entender dessa maneira. Eita, né? Você já plantou o saco lá atrás você plantou, aquilo floresceu. Você no começo do inverno você está partindo para a colheita. Quando você chegar no final do inverno, você do outono, você amarra o saco. Essa ideia do saco, né, é a própria ideia você tem várias interpretações aí, né, da sua capacidade, né, da sua potencialidade, né? Então, inúmeras possibilidades, né? A gente tem no I Ching várias passagens relacionadas a recipiente, né, que é um conceito muito interessante no taoísmo, né? O poço, né? O caldeirão. Então, essa ideia do saco amarrado é mais um do recipiente que você vai manter fechado no inverno. Mas é para sempre? Não, é um ciclo. E é interessante, é importante, é natural. É o princípio de agir com naturalidade, né? A gente já falou tanto aqui desse homem que está ligado à terra, que está ligado ao céu, que sabe que tem que se recolher, né? Quando é preciso e necessário. Então, isso tudo é muito importante. O que a gente está falando hoje aqui é como é que você vive efetivamente, né, um princípio, né? E como é que você trilha esse caminho? Né? Tudo na vida é feito por etapas, né? A gente tem várias etapas, né? Quando a gente estuda astrologia chinesa, astrologia taoísta, a gente tem os ciclos, né? O ciclo que começa com movimento lá na madeira e ele vem, né, até o fogo, o cavalo, né? E ele vai subindo, passando, e ele vai efetivamente cumprindo esse ciclo. Da mesma forma, é o outono, né? Então, se a gente não vive a energia do outono no outono, né, a gente está prejudicando, lesando o nosso organismo, lesando o nosso espírito, né, perdendo o ti, né, como a gente, né, fala, como na nossa tradição, né, a gente traduz o ti por sopro, né, porque a gente está falando da transformação. O sopro é fundamental na concepção taoísta, né, para a transformação espiritual, né? Eu acho que você acabou respondendo uma pergunta que o Felipe, né, Ribeiro tinha colocado, né, sobre o outono como marco, né, do início do mergulho, né, na época do inverno, e como isso faz parte, né, desse estímulo, né, ao desenvolvimento espiritual dentro do ciclo de um ano, né? Então, perfeito acho que você essa colocação respondeu já ao Felipe, né? Uma pergunta muito bonita que ele fez aqui. E, assim, do ponto de vista, então, né, desse momento então, do outono, levar a cabo, então, aquilo que está sendo já empreendido de outros momentos do ciclo e trabalhar nesse restauro da própria energia, né? Buscar esse restauro, tanto através da energia que a gente capta com a respiração, como aqui a gente metaboliza a partir da digestão, fazer esse restauro do corpo, né? Algum conselho que você possa dar do ponto de vista, né, de prática, para que a gente possa nutrir também nossa mente, coração, né? Ele chama de coração e mente, né? Como uma coisa única, né? O que a gente poderia, então, usar, né, como assim, uma sabedoria para essa nutrição, né? Eu acho que você colocou muito bem, né? E a gente, né, o conceito de coração e mente, né? É um conceito só, a gente não faz essa separação. Eu acho que o equilíbrio, ele tem vamos lá, pelos 3 princípios, né? Os 3 tesouros que regem o que a gente chama de Shen, de Qi, de Jin, né? Então, alimentar nosso espírito, né? Com boas palavras,
bons livros, ter boas atitudes na vida, né? Agir com a retidão, né? Saber usar essa retidão quando for necessário, né? Ela é importante, né? Cuidado muito com a rispidez, né? A rispidez mental, né? O aspecto energético, que mexe, que movimenta a nossa energia, a prática de exercícios, ela é importante, o Qigong é muito importante, o Tai Chi também, o movimento que mantenha você em pé, né? É importante nesse momento. E, por fim, a própria essência, que é o Jin, que é a alimentação, que é o cuidado com o corpo, né? Cuidado com a... E aí, foi como eu falei com você, eu acho que um conhecimento da acupuntura, ela vem ordenar, harmonizar esses três fluxos, essas três áreas do nosso ser, né? E eu não posso esquecer, né? Nós como taoístas aqui, né, Maria, não podemos também, né, abandonar a meditação, a prática meditativa, né? Então ela é importante, né? Durante todo, a gente precisa ter constância, né, e a suavidade, né? Eu estava lendo o capítulo 6 do Tao Te Ching, onde ele fala em suavidade e constância, né? Usufruir sem se apressar, né? E o Cheng fala que o Lao Tse considera a suavidade e a constância, né? É uma das práticas mais importantes no caminho da espiritualidade, no caminho espiritual do taoísta. Então, a gente não pode, não deve esquecer essa ideia que em todos os ciclos, né, a gente manter nosso caminho, a nossa constância naquilo que fazemos, né, e agir de forma suave, mesmo diante de algo que aparentemente, né, o que traz esse conceito do recolhimento. Ser suave no recolhimento, por que não? Né? Esse talvez é o grande aprendizado, é saber como se colocar diante de cada ciclo, né? Ou ciclo da estação, como a gente está falando aqui, né? Sazonal, né? E ciclo da vida também. Né? Então... Muito interessante. E me diz uma coisa, de que forma, né, o I Ching pode contribuir para a pessoa poder conhecer, né, esses ritmos de uma maneira prática, né? Seja na sua vida pessoal, seja na sua atividade profissional. Assim, como é que o I Ching, né, traz esse tipo de conhecimento para a vida das pessoas? Como é que você... o que você falou agora, você falou com muita certeza, isso é muito importante, né? A gente conhece bem a natureza e a qualidade do I Ching, né? O texto do I Ching, do oráculo do I Ching. O que acontece? Se a gente começa, né? Se a gente tem o I Ching como um grande aprendizado, ele é um grande aprendizado, né? Para conduzir a nossa vida, você começa a ver que os ciclos da vida, eles são constantes, né? Eles não são ininterruptos, né? Então, há uma celebração hoje, né? Que a gente também, é o motivo aqui do nosso encontro também, né? Em que ela fala de uma ritualização, né? De uma passagem, né? Mas essa passagem, ela não é estanque, né, Maria? Terminou em verão e começou em outono. Né? Muitas pessoas fazem, né, e agem. Isso. Ela é analógica. Não é digital, ela é analógica. Então, a digital foi muito bom. Então, o que acontece? O I Ching ensina a gente a entender os ritmos, a palavra muito boa que você usou, né? Os ritmos que conduzem nossa vida, né? Quando a gente dá o curso lá de fundamentos, a gente fala aqui nas palestras, né? A gente fala das fases, as 4 fases, né? O auge do sol, do meio-dia, depois, né, o recolhimento. O outono está associado ao pôr do sol, né? Desculpa, se a primavera é a aurora, é o iniciar do dia, e o verão é o auge, o fogo é o auge, o verão é o auge, o outono é o pôr do sol, né? Mas o pôr do sol tem a sua beleza, né? Então, o I Ching vai nos mostrando esses ritmos, né?
em todas as circunstâncias, né? Você falou muito bem aí dessa questão, né, de perceber os ciclos das estações nas próprias linhas do hexagrama Terra, né? Você trouxe uma contribuição importante. A gente até pode depois, numa próxima live, né, aprofundar um pouco mais o hexagrama Terra, né? Porque Terra que é a abrangência, né? Ela tem uma relação. O próprio Confúcio, quando faz o estudo do I Ching, ele se dedica a estudar mais esses dois hexagramas, abrangência e criativo, terra e céu, né? Então, é um bom estudo você perceber pelos ritmos do céu e da terra, né? Na verdade, quais são os ritmos do céu e da terra no I Ching? São os 62 hexagramas, né? Eles são os ritmos. E eles nos... É como se eles nos fossem dados, né? Como aprendizado, né? Para a gente aproveitar, entender esses ritmos, né? Isso é uma abordagem muito interessante, um estudo muito interessante, rico, né? E, que está dentro da tradição, né? A tradição taoísta, entender o I Ching dessa maneira, né? Então, na verdade, quando você fala do I Ching dessa forma, né, você está falando também de todo o conhecimento da contemplação da natureza, né, assim, da objetiva, né, observação e como é que se diz, escrita disso em códigos, né, que no caso então são linhas inteiras, linhas partidas, né, como movimentos de expansão e contração, né, e os ritmos disso em todas as observações, né, que vão dar origem, né, ao Yin e Yang, né, os bigramas, 4 fases, 5 movimentos, né, os trigramas e os hexagramas, né, como algo que vem do manifesto, do interior, do inconsciente, sei lá como a gente queira qualificar algo que é pré-manifestado, e, né, o hexagrama, o trigrama externo como algo que já se manifesta, né? E, então, é um texto muito antigo. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, né? Porque dentro do conhecimento taoísta, onde está o I Ching, né? De tantos... Opa! Né? Aonde está o I Ching, afinal? Olha só, a gente já falou aqui, a gente vem falando, e é bom falar sempre, né? Porque esse é o nosso ponto de encontro, né? Em que a gente abre aí o debate, né? E toda vez que a gente fala, vem um componente novo, né, Maria? Tem sempre um conteúdo novo, né? Algo a aprender, né? Então, o I Ching é a raiz, né? É a fonte primordial, né? A imagem da árvore ela é muito clara para o I Ching, né? É raiz, mas é uma raiz que cresce, é uma raiz frondosa, que dá frutos, que dá flores. E olha, nós estamos no outono, essa árvore ela já cresceu, né? Essa árvore está no momento de transformação. Talvez as folhas caem, mas o sentido está ali, da raiz, né? Ela tem uma energia que ela guarda ali, permanente, presente, que foi lá do início, né? Onde ela foi dada como semente e ela se transformou. E é o próprio Xing. O Xing tem ciclos também. Nós mesmos temos fases na vida que estamos mais próximos de Xing, outras vezes menos, né? Mais afastados, entendeu? Estamos no nosso outono, né? No nosso inverno em relação ao Xing. Eu acho que a gente deve sempre buscar não perder, né? E isso é muito importante, a constância. Então, o Xing, a grande lição do Xing é a constância. Toda vez que a gente vai, o Xing ele está lá nos esperando, né? Ele nos recebe, né? Ele tem a receptividade e ele é criativo, ele tem a força grandiosa do ser, né? Então, esse princípio é muito importante. Olhar para o Xing dessa forma, né? Olhar e entender, né? A conexão que ele faz mesmo com o céu e com a terra. A gente pode esquecer o texto, né? E você falou tão bem aí do próprio movimento, né? Das linhas, dos bigramas, né? Da formação dos trigramas, dos hexagramas, né? Tudo isso foi dito lá atrás por aquele moço, né? Aquele senhor chamado Fuxi. Então, o Fuxi vai falar para a gente, vai nos relatar essa história, né? Oralmente, né? A Marie hoje está com ele
Estou com ele Tá, aqui. isso, dá com o Fuxi. Então, o Fuxi, a imagem, a representação gráfica, a gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, né, Maria? Sim. A gente vai falar mais um pouco sobre o Fuxi, né? Aí a imagem que a gente tem é de uma representação que ele porta o baguá do seu anterior no ventre, na altura do ventre, né? Essa altura do ventre fala também da revelação do Fuxi para o mundo, né? Porque o ventre é a barriga, onde as coisas se desenvolvem, né? Então tem todo um simbolismo essa imagem, né? Mostrando o Fuxi segurando o baguá nessa altura, né? O baguá são os 8 trigramas, né? Os 8 trigramas do céu anterior, tá? Então, eu acho que isso é uma grande abertura, né? Eu fico muito, eu acho que a gente já conversou muito sobre isso aí, né, Marie, no nosso trabalho aqui, né? Dessa possibilidade da gente fazer esse trabalho, né? A gente tem feito nossas lives todos os sábados, né? Eventualmente a gente faz uma live surpresa, né? Mas nosso caminho é de uma live aos sábados, né? Onde a gente traz esses conceitos do pensamento taoísta, né? Então, esse mês, eu vou aproveitar a oportunidade. Não sei se a gente vai estar aqui no próximo encontro, mas também é uma divindade importante do taoísmo, é do Lao Tzu, né? Agora, o calendário, eu acho que é no dia 27 de março, eu vou confirmar, talvez seja sábado que vem, né? Então, a gente talvez fale também um pouco sobre o Lao Tzu, né? Importante. Então, vamos definir nossa próxima pauta, né, Maria? Mas é importante que a gente fale sobre esses... né? Aqui a gente traga esses conceitos, esse espaço que a gente criou, né, Maria? Como um lugar de reflexão e informação, fontes, né? Fontes taoístas, né? Então... que na verdade, assim, aqui a abordagem, né, do Xing é como um tratado das mutações, né? Como um texto também filosófico, né? Uhum. Como um grande relógio que a gente pode apreciar e observar, né, os fluxos e os equilíbrios, as inflexões, o que é a sabedoria ancestral que está ali, né, compilada em mais de 5.000 anos de pessoas estudando aqueles ritmos, né, e colocando, agregando seus textos e tudo. E também, né, essa possibilidade da gente poder acessar de forma oracular, né, esse texto. Quanto mais intimidade a gente tiver com ele, né, em todas as suas formas, né, seja textual, seja conhecimento do próprio vocabulário, né, que isso. parece hermético, ou às vezes, poxa, da onde é que surgiu aqui um soldado, um rei, um sábio, né? Mas se você conhece o Xing taoísta, você já sabe onde é que eles estão, né, localizados. O que é atravessar um grande... O que é atravessar um grande rio? Né? Atravessar um grande rio. Esses ciclos que estão expressos ali, né? Também as histórias, né, que estão ali eternizadas com relação à própria metáfora que está sendo usada, né? Ou seja, por exemplo, no hexagrama retirada, né? Ou, enfim, né? Na Revolução. Você tem ali histórias também que estão plasmadas ali. Claro, exército. Exército. É um bom hexagrama para você falando também o exército, né? Sim. Isso tudo que você está falando é muito importante. São assim, vamos voltar lá atrás. Muito, muito interessantes, né? Isso. Que assim, de uma profundidade, né? E de assim, uma riqueza muito grande, né? Queria que você comentasse isso. Não, você já falou, Maria. Eu vou acrescentar que você mostrou o Fuxi, e é com ele que tudo isso tem origem. E é com ele, lá no Rotu, que a gente tem o ciclo do Yin e o ciclo do Yang. Eu não vou poder aprofundar muito agora, mas a Maria vai mostrar ele de novo. O que o Fuxi faz na mandala? Né? Quando a gente pensa o movimento do céu e da terra, a gente está falando do movimento Yang e do movimento Yin. Ora, isso vai estar muito presente na sequência de criação dos trigramas no céu anterior e depois dos hexagramas. Então, ora, tudo isso que a gente vê em medicina, vem, né, em Tai Chi, no Feng Shui, né, tão comum, né, tantas pessoas com o símbolo do Yin Yang no anel, né, esse anel aqui
ele é especial, mas, né? É porque as pessoas cultivam tanto esse, né? Mas onde é que está isso, né? Isso qual é a fonte disso, né? Então, a fonte dessa sabedoria está lá no entender, né? No próprio Fuxi. Quer dizer, o dia que é o gerador de todas as coisas, ele traz um simbolismo, né? Mas o Fuxi foi talvez uma das primeiras pessoas a aplicar esse simbolismo, né? Então, quando a gente estuda I Ching, a gente está indo lá na fonte, né? Buscando a raiz. Só que essa raiz também é profunda. Isso que é muito interessante, né? Ela é muito profunda. Então, à medida que a gente vai buscando a raiz, a gente vai se aprofundando, né? Então, eu acho que essa foi uma colocação muito interessante hoje, nossa abordagem aqui, né? Hoje sobre um tema do outono, né? Do equinócio, né? Dessa transformação. E eu acho que a gente pode aproveitar a mensagem da quantidade de horas do dia, a quantidade das horas da noite serem as mesmas, equilibradas, a pensar no equilíbrio do próprio Yin e do Yang, né? Então, acho que essa talvez seja a mensagem hoje aqui da nossa live, para quem está presente, né? Muito legal. Estou olhando aqui as perguntas, né? Justamente, acho que você está pontuando aqui o que o Felipe já tinha colocado também, né? Regular Sim. o processo do Yang, né? Sim. Coloca aqui uma questão sobre o Qigong, que aí, no caso, né, seria interessante que ele aprofundasse isso para a gente em outro momento. O que, né? que ele diz sobre o Qigong? Qigong em pé e Qigong sentado, né? Pois é. Adequados para cada... Isso, certamente. Nesse momento, eu estava acompanhando uma orientação de um mestre do Qigong, que ele fala do movimento, desse movimento em pé, para você aproveitar a energia, né? Principalmente durante o dia, né? Então, a energia desse sol durante o dia, né? Nesse período. Essa é um tema muito interessante, né? O Qigong é um tema muito vasto, né? Existem várias escolas, várias práticas, né? Que a gente chama de Qigong interno, Qigong externo, né? E várias, digamos assim, classificações, né? Várias escolas. É um tema que a gente pode até se dedicar num próximo encontro, né, Marie? Tema muito interessante também. Então, um dos encontros que a gente está programando é justamente, né, uma aula aberta sobre Xing, né, no dia 7 de abril, às 7 horas da noite. Vai ser no Zoom, não é isso? Isso, Marie. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é que você está falando, né, nesse dia. Né? Vai ser no Zoom. Quem quiser participar, é só clicar ou na bio da Thelma ou na bio aqui do TalTube, entrar ali no link, vai ter lá um linkzinho para você entrar no grupo de WhatsApp. Não se preocupa, a gente só vai mandar o link do Zoom, tá? Só a Thelma e eu podemos mandar ali, a gente não vai mandar nada que você não queira e depois terminou, a gente encerra. O que pode acontecer são temas sobre Xing, né, Maria? Eu vou começar a publicar, né, a partir de hoje, com mais frequência, até temas 7, relacionados né? até o dia 7. Bom, essa é uma continuidade de um trabalho que eu já venho fazendo, você vem me acompanhando aí, nos cursos de fundamentos, né, de introdução ao pensamento do Xing, ao estudo e prática do Xing, né? Então, esse curso ele vai ser chamado Filosofia e Prática do I Ching. A gente vai ver uma parte introdutória, conceitual, né? Ligada à maneira como o taoísmo vê o I Ching. A gente vai fazer uma prática oracular também, com exercícios, né? Então, tem uma parte dedicada a isso no nosso curso. Essa aula aberta é a primeira aula do curso. É uma aula onde eu vou falar sobre a filosofia taoísta, né? Que deu origem ao I Ching. Então, você pode assisti-la individualmente, e aí como um convite que eu faço, você já pode estar inscrito no curso, porque no dia 14 eu vou dar continuidade ao curso. E aí sim, é um curso fechado, reservado, né? Então, é uma novidade que eu trago para o curso, né? Para que as pessoas tenham um pouco maior entendimento, né? Eu acatei algumas sugestões, né, de ex-alunos, né? Então, a gente vai fazer essa primeira aula aberta, pois são mais 8 aulas, dando continuidade.
No início do curso, a minha ideia é fazer uma consulta individual para quem estiver inscrito no curso. E, ao fim do curso, eu faço um acompanhamento, uma aula que se chama mentoria, né? Onde eu tiro dúvidas e trago algumas sugestões individuais. Né? Então, essa é a nossa ideia. Qual a transformação que a pessoa que não conhece nada de Xing consegue fazendo esse seu curso? Olha, a pessoa eu acho que ela vai encantada, quer saber, mas não conheço nada, Thelma. Como é que eu vou esperar? O que eu entro e como é que eu saio? Como é que é isso? Pois é o gostinho, né, Maria? A gente vai dar a parte inicial. A gente vai dizer aqui, olha só, tem um caminho, você pode trilhar dessa maneira ou dessa outra, e esse curso, por isso que é uma turma pequena, Maria, porque a turma pequena, ela faz com que você possa olhar, né, de forma mais cuidadosa, né, para quem está ali presente, e que a pessoa realmente possa absorver aquele curso. Né? Então, eu tive agora experiência até com acupunturistas, né, que aprofundaram, porque no curso a gente vai falar sobre trigrama, né, cada trigrama, a natureza energética de cada trigrama. Eu tive terapeutas, né, que vão usar o I Ching como prática terapêutica. Eu acho isso muito interessante. Né? Então, existem vários públicos, né, presentes aí, a demanda de vários públicos. Então, o que você vai tirar disso? Primeiro, enriquecer a sua vida, conhecimento e sabedoria. Né? Segundo, qual é a aplicação direta, digamos assim, né, desse conhecimento? Se você está no caminho, como eu falei, se você está no caminho das artes taoístas, de uma maneira geral, ele vai ser enriquecedor, é a base que fundamenta a sua prática. Né? Você está fazendo exercício lá do Tai Chi, está trazendo a energia do vento, trabalhando com a energia do sol, né? Caminhando suavemente pela superfície do lago, são conceitos que estão lá nos trigramas. Né? Então, está trabalhando com acupuntura, né? Canais meridianos, circulação de energia, né? Yin e Yang, né? Forças do... Então, isso tudo está presente. A gente fala, né? No curso da própria formação do Yin e do Yang. Né? Então, ele tem essa abordagem bem filosófica, mas a minha ideia é que a filosofia comece a ser colocada em prática pelo aluno. Né? E tem a parte, claro, oracular, das chaves de interpretação, dos exercícios que eu vou fazer, né? No sentido de dar a prática para a consulta. Né? Então, é Mas isso. Mas vamos lá, queria entender o seguinte, e eu vou aprender, então, sobre a linha Yin e Yang. Vai aprender a colocar, dentro do hexagrama, a fazer a leitura a entender a posição e o valor dessa linha, né? Quais são as características da linha dentro do hexagrama, né? Então, a gente vai estudar a formação, a parte histórica, rapidamente, né? O que significa o Yin e o Jin, né? Depois a gente vai para uma outra fase, que é a formação das linhas e dos bigramas, das 4 fases ligadas aos ciclos da natureza. Depois a gente vai para a formação dos trigramas, e aí eu vou aprofundar um texto muito importante do Confúcio, que eu acabei juntando com algumas traduções, né? E chama Discussão sobre os Trigramas, Natureza dos Trigramas. Partindo daí, a gente vai fazer uma leitura, né, dos trigramas nos hexagramas, entender um pouco como é que se situa trigrama superior, trigrama inferior, como você falou, né? E entender também a relação das linhas nos trigramas. Ainda tem a introdução rápida do que nós chamamos 4 caminhos. Né? Então, a gente não vai chegar nos hexagramas, né? Porque é um curso de introdução. No texto, né? No texto, na interpretação do texto do hexagrama. Não, eu vou chegar a gente não a como eles são formados e a natureza que claro. eles. Então, eu vou entender bem mais sobre os hexagramas a partir dos próprios trigramas. Sim. E eu acho que a diferença do curso que traz aqui, além dos 4 caminhos, é entender a sequência do céu anterior e a sequência do céu posterior. Né? Então, esse curso é para iniciantes e para não iniciantes. Isso que eu ia dizer.
Para iniciante, se eu não conheço nada, eu consigo entender tudo, né, do que você vai estar colocando. Sim. E se eu já conheço alguma coisa, eu vou ver vários aspectos que eu não conhecia, isso? Isso, justamente. Por exemplo, se você é iniciante, oba, que bom. Aí agora vamos ser taoístas. Oba, que bom que você é iniciante, não conhece nada sobre o Xing. Se você se você não é um iniciante, você já tem a prática, o estudo, oba, que bom. Mais uma informação para você sobre o Xing, né? Isso é uma colocação bem taoísta, né? Então, ele é para vários públicos, tá? Porque ele traz novas informações para quem já conhece algo, né? E eu tive alunos que já conheciam algo, né? Alguma coisa. E ele também é, claro, para quem não sabe nada, quer começar do vazio, né? A gente não começa do zero, começa do vazio, né? Eu acho que eu acho que é isso, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta especificamente. O Felipe está aqui falando sobre a aplicação básica do dia e da noite ao longo do caminho. Isso é um aprendizado, isso está no Xing, mas também está no pensamento taoísta. Aí é um curso, né? Um aprendizado taoísta para o resto da vida, né? Isso é muito interessante. Então tá, olha, eu queria agradecer muito, Thelma, pela parceria. Poxa, foi ótimo. Eu acho que às vezes a gente tem umas felicidades, assim, umas coincidências que são muito interessantes, né? A gente se encontra nesse projeto, a gente trazer, né, os ciclos da Lua, trazer, né, os ciclos hoje, né, o ciclo solar, né, para essa sincronicidade dessas lives, desses encontros, né, trazer essa significação mesmo, né, do conhecimento em relação aos ciclos que se abrem e os que estão se encerrando, essa progressão. Então, eu queria muito agradecer tanto a você, né, como todos aqueles que estão ainda na live, né, que são também companheiros do caminho, outras pessoas que também estiveram aqui a primeira vez em nomes que eu nunca tinha visto antes. Então, eu queria agradecer a todos, dizer que todos estão igualmente convidados, né, sejam os de longa data, os novos, para essa aula aberta, que é no dia 7/4, que é só acessar o link da bio, né? E aí que a gente espera vocês semana que vem, né? E sintam-se à vontade também de propor assuntos, né? Então, eu queria agradecer muito a cada um de vocês, né? Tem a Andreinha, o Felipe, o Eduardo, né? Deixa eu ver aqui. A Rosa. O Maico, Rosa. Quem mais que teve por aqui, gente? Foi tanta gente. Maria Helena, Clóvis, né? Enfim, uma série de pessoas, né? Que vem interagindo com a gente, que a gente agradece muito. Isso dá um incentivo. Muito obrigada. Esse espaço aqui de conhecimento ancestral. É isso aí, gente. Obrigada. Muito obrigada. Gente, até a próxima. Novo até semana que vem. Vocês. Até a semana que vem. Obrigada, tchau, Maria. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.